Então, boa noite a todos vocês que estão aqui. Boa noite, pessoal do Facebook, sejam bem-vindos também. Pessoal do Instagram. Estamos hoje na sequência, dos passos para conquistar os nossos objetivos e vamos falar um pouquinho mais nessa sequência. Eu vou pedir a Ana Paula que, por favor, desligue para nós o som. Bom, esse livro do Napoleão Hill, eu comecei a ler hoje, não conhecia ele ainda. E tem uma fala dele aqui muito interessante. Obrigada. Muito interessante. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. E ele escreveu depois de Pense e Enriqueça. Eu achei tão legal que eu resolvi ler para vocês, como eu ainda não decorei, Então, ele diz o seguinte: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracassos e em derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. A gente está vindo numa sequência, hoje é a quarta terça-feira que a gente vem falando sobre alguns passos para se conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Dentro, claro, da visão de Bert Hellinger, que traz para nós, eu considero os passos mais importantes. Napoleão Hill escreveu esse livro em 1924, foi lançado nessa época, terminou esse manuscrito nessa época. Então, nessa época, é claro que ele não conhecia o trabalho das constelações, porque elas não estavam ainda aí. Hellinger nasceu um ano depois. Então, mas dentro de muitas coisas que a gente lê e vê sobre o trabalho das constelações e do Hellinger, a gente percebe que Napoleão Hill trazia já algumas coisas que estão inseridas ali. E Hellinger trouxe as constelações não só para esse movimento, do sucesso financeiro ou dos relacionamentos. Ele trouxe uma visão necessária para todos os que querem algo mais. E a gente percebe, conhecendo o trabalho de Bert Hellinger, conhecendo também o aporte de Napoleão Hill, de Joseph Murphy, tantos outros que têm um trabalho bom, a gente percebe que tudo isso unido só pode gerar um grande resultado, gerar algo muito bom. Se nós buscássemos no período hoje, de 2018, só olhar para o que Napoleão Hill diz, e outros escritores também. Eu cito muito Napoleão, gente, porque das centenas de livros que eu li, dentro dessa visão e desse movimento, eu considero que ele e o Joseph Murphy unidos são os melhores. Então tem outros muito bons, mas se a gente acompanhar o que eles dizem e buscar a nossa postura diferenciada na vida, não tem como a gente não ter sucesso. Porque vamos trabalhar as nossas questões sistêmicas, aquilo que aconteceu com a nossa família, no qual nós estamos emaranhados, vamos mudar a nossa postura em relação aos nossos pais, aos nossos avós. Consequentemente, imediatamente, nós mudamos a nossa postura em relação às pessoas em geral. E é para isso que as constelações existem, para que nós possamos melhorar os relacionamentos. Então, esse é o trabalho do Hellinger. Fazer com que a gente compreenda como podemos e devemos agir se a gente quer ter bons relacionamentos. E esse primeiro passo é relacionarmos melhor, de forma
dentro de uma postura adequada em relação aos nossos pais, porque tudo mais vem daí. Todos os bons ou maus relacionamentos vêm a partir da minha relação com a minha família, que é inicialmente minha mãe, depois meu pai, depois todos os outros. Então, nessa união, na mudança de postura e na utilização correta do nosso pensamento, nós podemos adquirir tudo. E nós estamos atualmente, já desde muito tempo, mergulhados no campo de consciência, onde a grande maioria das pessoas trazem pensamentos negativos. A gente percebe isso ao conversar com as pessoas. Quando a gente desiste de falar coisas inadequadas, a gente observa que às vezes os diálogos se tornam um pouco mais estranhos. Então, a gente vai conversar com pessoas amigas, às vezes aquela pessoa ainda não conhece esse movimento, então a gente precisa estar se policiando para a gente não ser muito chata, para a gente ter paciência, de ouvir coisas inadequadas, sem ficar terapeutizando todo mundo, porque senão ele não quer saber da gente. E aí você gosta da pessoa, você quer continuar com aquela amizade, então você tem que olhar e aprender. O que o Hellinger faria se ele estivesse aqui, Ele ia concordar. Então a gente concorda também. Aí de vez em quando a gente dá assim, uma puxadinha para um lado, fala uma coisinha, mas porque senão as pessoas afastam da gente. E afastam, muitos realmente afastam mesmo. Porque a gente fica muito chata, Eu me lembro, antes mesmo dessa abordagem, eu fiz uma autoanálise e percebi, isso tem uns 20 anos atrás, eu percebi que eu ainda, vez por outra, falava mal das pessoas. Eu pensava que eu não falava não, um dia eu percebi que eu falava, Falei, gente, e eu falo de uma forma pior do que os outros. Eu tomei essa consciência, porque além de eu falar, eu ainda falava achando um jeito de colocar como se eu quisesse ajudar a pessoa. Pensa, eu estou conversando com ela sobre uma terceira pessoa e pensando, como será que a gente pode ajudá-la? Pensa que cinismo, E eu tomei consciência disso, fiquei com vergonha de mim, sabe? Eu fiquei uns 3 dias com vergonha de mim. Aí eu pensei, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso não fazer isso mais. E eu percebi que eu fazia isso de vez em quando, assim, não era poucas vezes por semana, não. E eu tomei a decisão de mudar. E o que eu vi? A gente acostuma tanto com um hábito que é uma máscara, A máscara fica tão colada na cara da gente que você não vê a máscara. Então, quando você consegue olhar no espelho e ver a máscara e perceber que você precisa tirar aquilo e fazer diferente, seja bem-vindo, meu professor de karatê e minha cabeleireira. É um prazer ter vocês também aqui, tá? Então, quando eu percebi, consegui achar um espelho, me mostrou essa máscara, que eu fiquei com vergonha de mim 3 dias. Acho que foi 3, 2, 1 e meio, sei lá. Então eu pensei, eu preciso mudar esse negócio. Então o que eu fazia? A hora que eu via, gente, eu estava começando a falar de novo. Sabe? Tipo assim, olha, como será que a gente pode ajudar o fulano de tal, Você percebe que ele, não sei o que, ele não tinha, eu também não conhecia essa abordagem, tá, gente? Eu não conhecia não, por isso que eu fazia isso. Então, eu quis mudar esse comportamento. Só que eu estava tão arraigada naquilo, e é como a gente faz com os nossos pensamentos, que demora um tempo para você voltar. Então, quando eu começava, nos primeiros dias, eu começava a falar, o que eu fazia? Eu falava rápido para andar depressa com aquilo. Depois eu falei, gente, mas não adianta, eu só falo rápido, mas eu estou falando do mesmo jeito. Aí o que eu mudei? Aí eu consegui mudar. Eu começava a falar, percebia, falava, não, desculpa, eu não vou continuar, porque isso que eu vou falar é inadequado. Eu estou me corrigindo de um hábito. E então, com um tempo, mais ou menos 1 mês, eu acredito, mais ou menos 1 mês depois, eu já não me pegava fazendo isso mais. Mas como eu estava dizendo, nós estamos mergulhados num campo de consciência onde a maioria das pessoas pensam de forma negativa. E ali a gente capta, desse inconsciente, nós vamos captando aquelas informações que estão aqui semeadas e vamos assimilando aquilo por osmose, pensando que o pensamento é nosso.
E daí a pouco ele se torna nosso mesmo. Porque eu continuo pensando daquela forma. Então, dessa maneira como Napoleão Hill fala ali, né, no início dessa leitura que nós fizemos, o medo é como a característica do diabo idealizado por nós. Então, muitas vezes, nós temos medo de demonstrar que somos e que pensamos de uma forma diferente, que queremos fazer com que a nossa realidade seja diferente. Porque o próprio Bert Hellinger diz, o campo de consciência das pessoas infelizes é muito maior do que o campo de consciência das pessoas felizes. Então eu tenho medo de sair desse lugar, onde eu tenho mais amigos, mais gente, né, no planeta inteiro, e ir para cá. Muitos têm medo, não faz essa mudança, às vezes de forma consciente ou não, às vezes têm medo porque vão ser invejados, porque vão ser mais diferentes. E a gente precisa fazer essa migração com humildade, porque às vezes a gente começa a migrar, a gente começa a ler algumas coisas, começa a mudar, e você pensa que você descobriu a roda, agora você é melhor do que todo mundo que está perto. Então, é preciso olhar. A pessoa que realmente é grande, ela se mostra humilde, ela não se vê grande, né? Será que se a gente chegasse lá para Dalai Lama, falar, o senhor é um grande, eu faço, sou mesmo, né? Vocês já observaram? Então, né? Chegássemos para essas grandes figuras, para Jesus, né? Para Buda, aqueles que realmente fizeram grandes diferenças no mundo, e tem muitos Budas, tem muitos Jesuses que não são falados, mas são grandes. E dentro, muitas vezes, do seu silêncio, consegue interferir de forma positiva em muitos outros. E tem outros como Hellinger, tem outros como Napoleão Hill, né? Lendo esse livro agora, um pedacinho ali, ele dizendo que ele estava num período depressivo, foi quando ele sentou e escreveu aquele livro. Ele ficou um tempo no período depressivo, ele já tinha escrito Pense em Riqueza, e então ele estava num lugar e sentiu uma voz, né, a voz dele falando com ele: saia e vá escrever tudo que você já sabe. E você já sabe sobre abundância, sobre riqueza, sobre prosperidade, mas ainda te falta o restante dos manuscritos que você não escreveu ainda. E ele então saiu daquilo para ir, era próximo do Natal. Ele saiu, sentou na máquina, né? Naquela época escrever era assim, como chama? Datilografia. Eu fiz, gente, curso de datilografia, eu sou desse tempo ainda. Então, ele começou a datilografar. E ele disse que em dado momento ali, ele pensou, gente, como que eu, depressivo, quase falido, porque ele ficou sem trabalhar muito tempo, como que eu vou escrever sobre prosperidade? E esse que começou a rir, que ele gargalhava de pensar como que ele, naquela situação, estava escrevendo. E ele disse que veio de novo uma outra voz interior, né, que disse para ele assim: quando você escrever esse livro, você vai retomar a sua prosperidade. Ótimo, que ele escreveu rápido, né? E disse: você vai deixar um legado para milhões de pessoas. E a sua felicidade também vai acontecer porque milhões de pessoas se tornarão felizes através do que você está escrevendo. Então a gente vê que ele também é um grande, né? Hellinger, já tão velhinho, né, ainda na vida, tão velhinho, mas que diferença esse homem trouxe para o mundo, para sempre. Para sempre. E quem aprofunda e compreende essa abordagem percebe que não existe nada até hoje mais grandioso do que esse movimento para a união dos povos, para a união das pessoas, para a harmonização e a paz do mundo. Então, quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas de nós mudarmos o nosso pensamento, mais isso vai nos afetar e afetar aqueles que estão em nosso entorno, e isso reverberar para muitos outros lugares. Sejam bem-vindos também. Oi, amores, eu esqueci de dizer, quem estiver com o celular, por favor, desligue, tá? Boa noite. Boa noite. Bom, então, nós falamos sobre
a gestação e o nascimento, como isso implica no nosso sucesso no mundo, porque gera pensamentos e crenças. Falamos sobre a nossa postura em relação aos nossos pais. Falamos sobre a infância, como esse contato, né? No primeiro momento nós copiamos os nossos pais. Depois, muitas coisas a gente toma também dos nossos professores. E essa postura mental, que vem das crenças que a gente adquire nesse período de gestação, de nascimento, de primeira infância, é que vai nortear a nossa vida, em talvez 50% ou mais de 50%. Uma outra parte vai ser do que aconteceu na nossa família, mas do que eu estou fazendo com aquilo que aconteceu na minha família. Porque senão a gente se coloca de vítima. Eu sou assim, eu sou infeliz no meu casamento porque minha mãe, porque o meu pai. Não, eu sou infeliz no meu casamento porque eu estou me portando de uma forma equivocada em relação àquilo que aconteceu. Quando eu mudo a minha postura, não importa se meu pai vivia bem com minha mãe, se minha mãe era sofrida, se ela era feliz, eu me coloco numa posição de receber e de tomar aquilo do jeito que é. Então, eu consigo ter sucesso, mesmo que minha vovó tenha sido abandonada pelo meu avô, tenha criado muitos filhos sozinha, não importa. Não é o que aconteceu que norteia a minha vida, é o que eu faço com aquilo que aconteceu. Então, nós falamos sobre isso, sobre sair da posição de vítima. Todas as vezes, Marta, eu não sei, eu não me acho vítima não, mas acontece. Todas as vezes que eu justifico alguma coisa com o fato que aconteceu que não tem a ver comigo, eu estou me colocando na posição de vítima. Então, toda vítima tem o fracasso como resultado. Então a gente precisa, falamos sobre isso também. E falamos sobre objetivo, não é isso? Que nós precisamos ter um propósito. Então eu vou contar uma história para vocês. É uma história real. Numa fazenda de mais ou menos 3.000 hectares, cheia de gado, todos os anos uma professora levava os seus alunos para ter ali uma aula. E então, me parece que essa história aconteceu na Califórnia, se não me engano. Então, certa vez, estava lá a professora com a sua turminha de alunos e Robert, o dono da fazenda, quis contar uma história para os meninos, né? E ele disse o seguinte: havia um menino muito pobre. Ele ia para a escola com os pés às vezes descalços ou com os chinelos costurados. E certa vez, esse menino tinha mais ou menos 8 anos. E a professora pediu à turma que desenhasse o seu sonho, o seu propósito, que ele queria para o futuro. E esse menino desenhou então uma grande fazenda cheia de gado e montou ali tudo aquilo que para ele seria o seu sonho. Então era um trabalho que valia nota. E todos os alunos entregaram os seus desenhos e a professora chamou ele lá e disse: olha, você é muito pobre, você nunca vai conseguir isso aqui. Você precisa mudar o seu desenho, porque com esse desenho que você fez aqui, que você acha que vai ser o seu futuro, eu não posso te dar nota boa. Então você volte para casa, desenhe um desenho possível e me traga. Então o menino voltou, chegou para o pai e disse para ele: pai, eu fiz esse desenho porque a professora pediu que nós desenhássemos o que a gente queria para o futuro. E ela disse para mim que se eu não trocar o meu desenho, eu vou tirar 0, porque isso aqui não condiz com a nossa realidade. O que o senhor acha que eu faço? Por aí você já percebe, né? A postura do menino em relação ao pai, né? E se ele tinha essa postura em relação ao pai, qual que era a postura dele em relação à mãe?
Porque a gente só chega até o pai, né? Na maioria das vezes, na grande maioria, através da mãe. O que vocês acham que o pai dele falou para ele? Hã? Continua. Então, o pai dele disse: filho, nunca desista dos seus sonhos, né? Então ele voltou com o trabalho para a professora de novo. Chegou para ela e disse: professora, esse é o meu sonho, esse vai ser o meu futuro. E ela disse: então eu vou te dar 0. Ele falou assim: um 0 não tem problema, o que eu não desisto é do meu sonho, professora. E aí então, Robert, né, que estava contando essa história, então ele disse: esse menino se chamava? Robert. Na fazenda, exatamente como ele havia desenhado quando ele tinha 8 anos de idade. E aí então, quem era a professora? A senhorinha, né? A mesma senhorinha. Então ela disse: pois é, eu destruí o sonho de muitos alunos, porque não foi só com ele que eu fiz isso. Mas ele não aceitou a minha fala. Ele tirou 0, e eu dei 0 para ele sim. Mas ele não desistiu do sonho. Então, ela disse: todos os anos, há vários anos, todos os anos eu trago os meus alunos aqui, para que vocês, assim como eu fiz morrer vários sonhos dos meus alunos no passado, então eu trago já há alguns anos para que ele ajude, para que todos vocês não desistam dos seus sonhos. E olha o que foi que esse menino fez: ele desenhou o sonho. Então, desenhar o nosso sonho, escrever sobre o que eu quero, isso tem uma força muito maior do que pensar o que eu quero, gente. Porque eu penso, o pensamento está no campo das ideias, misturado com as crenças limitantes, com a problemática que você nem sabe que está lá. Mas quando eu desço esse pensamento, quando eu tiro tempo para desenhar ou para escrever sobre o meu sonho, é porque eu tenho certeza que aquilo vai funcionar. E o que acontece nesse momento? Eu desço o meu pensamento para o meu coração. E não é escrever no computador, não. É com a caneta ou com lápis de preferência. Com lápis daquele mais grossinho, sabe? De riscar madeira. Não precisa ser daquele não, pode ser um outro. Para ver se enxerga. Então, você desceu para o seu coração. Então, você não está só no campo das ideias. Porque tem gente que sonha. E que sonha, eu falei, quando morrer vai para o paraíso. Porque na terra está na miséria. Porque não sai do pensamento. Não age na emoção. E quando eu quero realizar alguma coisa, só através do que eu penso e fico ali matutando, eu falo outra palavra, não vou falar não. Pensando aquilo, eu só estou ocupando a minha mente. Então ela está ocupada com ideias. Eu preciso tirar essas ideias através da escrita, do desenho. Então, eu desci para o meu coração e sinto a emoção daquilo que eu quero. E o braço é a extensão do meu coração. Por isso que não é nem digitar, é escrever. Escrever, desenhar, porque você está movimentando a sua energia, você está focado em algo material. O computador em si é material, mas a hora que você põe lá no não sei aonde, no diversos, aquilo lá, você até esquece que aquilo está lá. Você precisa colocar isso num lugar onde você veja. Eu tenho a minha mandala da Roda da Fortuna, eu gastei um dia inteiro para fazer. Isso é muito bom quando é passagem de ano, mas eu fiz a minha mais ou menos validando para 5 a 10 anos. Então toda passagem, ela está exposta, né? Eu tenho a mandala de abundância do Renascer e a minha pessoal, a minha mandala pessoal. Então sempre eu olho para tudo aquilo que eu coloquei e vou olhando e agradecendo o que já aconteceu, porque eu tenho um tanto de coisa que já aconteceu, e olho os outros, estou te esperando. Aí eu vou lá e toco a minha mão lá. Falo, ó, tá aqui, coração. Porque quando eu desço o meu pensamento para o meu sentimento, aí sim, como está escrito ali, o universo conspira em meu favor.
O universo traz o que eu sinto e não o que eu penso. O pensamento só se materializa quando ele se associa com o sentimento. Ou às vezes materializa, ou você conquista alguma coisa, mesmo sem sentir, mas você tem que sair. É como alguém que quer comer pão, né? Eu quero pão, por exemplo. Então, se eu estou só no pensamento aqui, eu tenho que sair, pegar meu carro ou ir a pé. Eu vou lá na padaria, compro o pão, volto e como. Mas se você conecta, nossa, queria comer pão. Gente, vocês não têm noção como é muito interessante. Alguém chega na sua casa com pão, sabe? Você sente, você pensa, você quer, aquilo acontece. Eu estou dizendo isso para vocês, até antes de eu saber disso, já acontecia na minha vida. Ah, Marta, todas as coisas acontecem? Quase tudo, mas de vez em quando a gente esquece também. Né? Quando eu precisava mudar para essa casa aqui, ou para outra, né? Então eu fiquei alguns meses buscando um lugar que desse certo para mim. E eu já sabia tudo isso, isso tem 2 anos. Então, certo dia uma amiga chegou com um livro que eu já tinha lido, mas ela chegou e falou: ah, Marta, você tem esse livro aqui? Do Joseph Murphy, né, O Poder do Subconsciente. A hora que eu vi o livro, e essa mulher é minha amiga querida, tudo que ela traz, assim, ela me traz alguma ideia, alguma coisa, tudo aquilo transforma em abundância. E ela fala: minha vida é transformar a vida dos outros em abundância, com pequenas ações. E então ela trouxe o livro. Ela trouxe à noite, a gente ficou batendo papo e tal. No outro dia de manhã eu falei: hoje eu vou encontrar a casa. Então eu disse: eu vou mudar agora. O meu corpo está me dizendo que eu tenho que mudar. Quando a gente tem que mudar de local de trabalho ou de trabalho, o nosso quadril direito dói. Então eu tenho que mudar. Eu já sabia que eu tinha que mudar, já tinha sentido isso. Quando é de marido, né, gente, questões familiares, dói do lado esquerdo. Então, tomara que vocês estejam todos com os quadris perfeitos, sem doer. Então, às vezes a gente tem que mudar, né, de companheiro ou de companheira não, mudar de postura em relação ao companheiro, tá? Não sei se eu vou começar amanhã a dar o BO no casamento. E o trabalho pode ser mudança de local, como pode ser mudança de trabalho. Às vezes eu tenho que lançar algo novo. E eu vou falar isso para vocês, que é interessante. Foi no workshop que nós tivemos esse final de semana, eu estava sentada ali e senti uma dorzinha aqui. Eu fiquei assim por um tempo, não sei, né? Acho que ninguém percebeu, porque estava todo mundo ocupado com quase 20 pessoas aqui renascendo e fazendo outras coisas. Eu olhei para isso aqui: será que eu tenho que fazer? Né? Eu olhei e falei: interessante. E tinha esquecido disso. Isso foi no sábado. No domingo doeu de novo. Eu falei: mas que será? Eu não vou mudar de casa, isso não é agora. Então é porque a gente tem que fazer algo novo dentro da minha profissão. Quando foi hoje, me veio o que eu tinha que fazer. E eu pensei no que eu tinha que fazer e não lembrei da dor. Agora que eu associei uma coisa com a outra. A dor que eu senti no final de semana com o que eu decidi fazer agora. Então, é assim. Agora, se a gente para, e eu não parei para pensar no momento, porque eu estava ocupada com o grupo. Então, se a gente olha para o nosso corpo, ele nos dá a informação do que você tem que fazer. Então, no dia de manhã, peguei o livro, né, li um capítulo do livro, uma folha, sei lá, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Falei: a casa já existe. Você é igual o marido. O homem já existe. Onde é que ele está, né? Alguns já sabem onde é que ele está, né? Então, o homem não vai nascer agora, ele está em algum lugar do planeta. É conectar com ele. Ou a mulher não é um bebê, né? Você pode conectar com a pessoa. E assim com uma casa, e assim com aquilo que você quer. Então eu fiz um decreto, né? Eu até gravei no WhatsApp, porque eu pensei: se por acaso eu não encontrar hoje, amanhã eu boto para me ouvir de novo, para falar as mesmas palavras, né? Só que eu ouvi e peguei o carro e falei para os meninos, né? Para a equipe, falei: olha, eu estou indo ao encontro, né? Porque a gente não corre atrás de nada, tá, gente? Eu sei que vocês não falam essa frase, porque se algum dia vocês falaram, naquela vez, né, que você disse eu vou correr atrás, a gente corre atrás das coisas, você nunca mais vai falar isso, tá? Por quê? Porque é uma frase negativa, tá? Então a gente vai ao encontro do que quer, ou o que eu quero vem ao meu encontro. Percebe como isso é muito mais fácil? Você não precisa correr. Você vai ao encontro, você vai olhando para
os olhos do que você quer. Você não vai atrás. Enfim, se você está correndo, você já está com esforço desnecessário. Você vai atrás, você vai ver a nuca do que você quer. Você chega numa casa, você vai entrar pelos fundos da casa? Não, você vai entrar pelos olhos da casa, pela frente. Então, falei, eu vou encontrar a casa, porque ela já existe, eu vou chegar lá. Meia hora mais. E eu já tinha cruzado do Jardim Atlântico até o Marista, Marista Oeste de Setor Sul. Eu já tinha, assim, a todo. Eu saí mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. A minha secretária me ligou, Marta, eu acredito que a nossa casa a gente já encontrou. Aí a casa foi lá, né? Então, eu tinha saído para encontrar a casa. Uma moça, que é a filha da dona daqui, foi ao Renascer fazer uma inscrição de um curso, e elas comentaram onde que eu estava, e é exatamente o que eu precisava, porque eu encontrava casa que não tinha lugar de fazer o salão, eu encontrava o salão que não tinha sala de atendimento. Então, dentro do que eu precisava, aqui estava perfeito. E isso foi em um momento. Então, por quê? Porque eu conectei o meu pensamento com o meu sentimento com o universo. Então, certa vez eu precisava mudar minha loja. Eu tinha confecção na época. Eu não lembro se a Andréia estava nesse dia. Eu lembro que eu fui uma vendedora minha amiga, e uma das minhas meninas, eu não sei se é a Andréia. Eu peguei o carro, falei, vamos encontrar uma outra sala. A gente tinha que mudar. Eu saí dirigindo, fomos para a Fama, e eu estacionei o carro. Quando eu estacionei o carro, tinha um moço sentado assim. Falei, moço, o senhor sabe onde tem salas para alugar aqui? Ele falou, sei, eu sou um dos que aluga salas. E eu aluguei exatamente de frente onde eu tinha estacionado o carro. E isso tem uns 20 anos atrás. Então, depois disso, a gente já aprendeu um pouquinho mais. Então, isso são passos que a gente precisa saber para parar de dar murro em ponta de faca, né? Tomar decisões. A gente pode utilizar essa abordagem para tomar grandes decisões. Se você tem que tomar uma decisão, olhe a decisão, por exemplo, de comprar uma empresa, de vender uma empresa, de arrumar um sócio, de lançar um produto, um curso, uma coisa. Porque o universo, ele conspira em favor da abundância. Se a gente não atrapalha, dá tudo certo. E o que são as atitudes nossas, né? Quais são as nossas atitudes que fazem com que isso, às vezes, se torne difícil? A nossa arrogância, a nossa dificuldade de concordar com os nossos pais, a dificuldade de olhar para os nossos pais e se perguntar, o que eu tenho com isso? E ter coragem de escutar a resposta? Nada. E cuidar da própria vida, né? Quem busca cuidar da vida dos outros nunca dá conta de cuidar da própria. A maioria, a grande todos, eu diria, que busca de forma inveterada ajudar as pessoas, ou achar que minha irmã, que meu marido, ou que outras pessoas, minha sogra, pessoas adultas, né, elas poderiam ou deveriam fazer de determinada maneira. Olhe para a própria vida. Se a sua vida está muito bem, né? A não ser os grandes líderes, a gente percebe que pessoas comuns como nós, se a gente tem esse hábito, a nossa vida não está tão boa. Porque se eu olho para os outros, eu não olho para mim. E olhar para os outros, interferir sem ser convidado a interferir, não é amor, é falta de respeito. Então, quando eu respeito as pessoas, eu olho para alguém que está numa situação difícil, eu olho para aquela pessoa e eu tenho certeza que ela vai vencer. Eu tenho certeza que ela vai sair. Eu não sou melhor que ela, né? Para achar que eu tenho que arrastar, a menos que a pessoa peça. Às vezes a pessoa está realmente com uma dificuldade e seja uma depressão, seja um outro problema, uma coisa que ela não sabe como agir, e a pessoa te pergunta, né? Ou te pede, você pode me ajudar? Ou te pergunta uma opinião, ok, aí você dá a opinião. Mas a opinião é sempre bom também dizer, se fosse eu faria assim, mas como você acha que deve fazer? Ou às vezes você faz a pergunta primeiro. O que você acredita que deve fazer nessa situação? A pessoa quase sempre tem a resposta dentro dela. A pessoa tem que estar numa confusão psíquica muito grande para ela não ter essa resposta. A pessoa sabe.
E aí a gente ajuda ela encontrando. Às vezes ela fica meio confusa, você faz outra pergunta e ela diz assim, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. Ok, se você faz isso que você está me dizendo, qual vai ser o resultado? Então você não dá tanto para a pessoa, mas você ajuda a pessoa a emergir de dentro dela os potenciais que ela tem, iguais aos seus. Então, esse movimento de perguntar para as pessoas é um trabalho de coaching, né? Mas a gente pode fazer, não precisa fazer formação em coaching para aprender a perguntar, não precisa fazer formação em coaching para respeitar as pessoas, para esperar que a pessoa peça. Às vezes a gente vê alguém com uma coisa que você poderia ajudar realmente, uma dica. Então a gente espera, né? Passa um tempinho. Em dado momento a gente pode perguntar à pessoa: você me permite te falar uma coisa? Percebe? Então se a pessoa diz sim, então é ela que está no comando, porque a vida é dela, o trabalho é o trabalho dela. Então se ela disse sim, falei, porque eu percebo algo assim, assim. No meu estudo, no meu conhecimento, talvez se você fizesse assim, geraria um bom resultado. O que você acha? Percebe como você está dando algo, mas com respeito pela decisão da pessoa. Na primeira pergunta, você me permite? Né? Lembrando das ordens da ajuda de novo, dar ao outro o que o outro precisa, que nem sempre é o que ele quer, é o que ele precisa, por isso que às vezes a gente fica brava ali, porque não é o que a pessoa quer, mas é o que ele precisa. Quando ele te solicita, e você tiver para dar. Né? Então, esse é um caminho. Agora, o primeiro passo que nós falamos na quarta terça-feira anterior, foi que nós precisamos de objetivo. Quem aqui tem um objetivo? Agora, levante a mão. Ok. Quem aqui não tem objetivo? Levante a mão. Aqui tem uns que não tem nada, né? Nem um objetivo e nem sem objetivo. Bom. Na verdade eu tenho, mas tem muitas dúvidas, né? Então não tem objetivo para mim, né? Não, você pode ter o objetivo e ter a dúvida. Como se chegar lá, como conquistar. Mas tem que ter um objetivo. Ter um propósito definido. Muitas vezes a gente tem um objetivo de pagar as contas. Isso não é um objetivo. É lógico que é uma meta que você tem que resolver e tal, mas é importante ter um objetivo. O objetivo é uma coisa boa, pagar a conta é uma coisa boa também, mas o objetivo é um propósito de vida, como o desenho do Robert lá, né? É um propósito. O que eu quero? Onde que eu vou chegar? Esse propósito é que move a nossa alma, é o sonho que move a nossa alma. Aqui eu estou resolvendo o meu dia a dia, apagando fogueira, né? Tem hora que a gente passa uns dias assim que a gente está meio apagando fogo. Mas eu estou apagando fogo aqui, mas o meu objetivo está lá. Eu vou chegar lá, eu vou sair disso aqui. Então, a nossa alma, o nosso corpo, recebe a informação de que nós vamos viver para ser feliz. Porque todo propósito tem que ser uma coisa que a gente fica feliz, né? Eu tenho um propósito de... ficar doente? Tem gente que faz economia para quando ficar doente, pelo amor de Deus, né? Vou reservar isso aqui, porque quando eu ficar doente, tem gente que compra caixão, não sei se já compraram caixão, mas eu já falei para você, pode doar para a faculdade, não precisa ter problema, só precisa velar. Não me dá lá sem velar não, porque tem que me velar, tem que fazer maquiagem, botar cílios, arrumar meu cabelo, batom, por favor, não deixa aquele defunto amarelo feio não. Pode beber. Não bote, como chama, cravo de defunto, porque eu não gosto daquele cheiro, e aquele negócio tem formiga. Então põe rosa, não põe nada. Mas não... Então, e não deixa aquele defunto muito feio não. Aí depois pode dar para a faculdade. Dá um tempinho lá para vocês rir, brincar, encontrar a família, né? Não tem problema nenhum. Põe a música, pode ficar todo mundo feliz, tá tudo certo. Aí depois você resolve o problema aí como vocês quiserem. Então,
muitas vezes a gente tem, se eu estabeleço que eu vou fazer uma reserva financeira para quando eu ficar doente, você vai ficar doente, isso é o seu propósito, é um dos propósitos que você estabelece. Então, se você tem reservas, tenha reserva, não é para... Tem gente que não fala que é para doença, mas fala assim, para um momento de dificuldade. Gente, faz reserva para viajar, faz reserva para fazer alguma coisa boa, né? E aí, então, a sua alma move e o dinheiro fica lá. Tem um movimento, né, vamos dizer assim, que é muito importante. De tudo que a gente ganha, se nós tirássemos 10%, eu ganhei R$10, tira R$1 e coloque em reserva. Os 90% que sobra, ele rende mais do que os 100%. Porque 90% é 9%. E o 9% é abundância, é coletividade. E 100% é 1%. 1% é sempre início. Então, Marta, mas eu estou assim com a conta para pagar. Não importa, viva assim esses 10%. Deixe ele reservado. Ou doe para quem precisa. Ou faça algo com ele. Então, são várias atitudes, várias ações que, somadas, nos leva a conquistar tudo que a gente precisa. Às vezes a gente sabe uma coisa, faz uma coisa, mas não faz a outra. Eu melhoro com minha mãe e com meu pai, mas não tem propósito. Às vezes eu tenho um propósito definido, mas eu sou rebelde, né? Sou rebelde, sou exigente, tenho problema com a mãe, com o pai, cara azeda. Também não vai conseguir. Então tem que ter propósito. Tem que se reorganizar com seus pais, concordar com tudo, pegar a força de vida que te foi dado desde o momento da sua concepção. Preciso encontrar alguns passos mais, usar o meu subconsciente em meu favor, parar de falar da vida das pessoas, parar de falar mal do governo, parar de falar de política, parar de acreditar no que não é real. O que é real é o que eu penso, é o que eu creio, essa é a minha realidade. Então, muitas vezes a gente assiste uma reportagem, uma coisa, mas olhe aquilo sem mergulhar dentro daquilo. Olhe e às vezes pense, que interessante, né? Isso acontece na vida de tantas pessoas que acreditam nisso. Mas eu estou aqui com a minha decisão de acreditar de uma outra forma. E aquilo que eu acredito é o que acontece na minha vida. Então a gente precisa se analisar, se avaliar. Quais são as minhas crenças sobre tal assunto? Como eu penso? O que eu penso sobre dinheiro? O que eu penso sobre os relacionamentos? O que eu penso sobre as mulheres? Sobre os homens? O que eu penso sobre lazer? Né? Eu fiz a minha roda da vida hoje. São várias áreas da vida, né? A gente olha como nós estamos. Gente, meu lazer deu 2. Eu chorei, sabe? Porque tem um tempo, e eu fiz uma programação de descansar em julho, e como julho está acabando e eu não tive esse tempo, meu corpo está azedo, sabe? Ele está bravo demais. Então eu fiz uma outra proposta para ele. Sabe, eu falei, olha, eu sinto muito, realmente a gente não conseguiu descansar como eu havia te prometido. Porque nosso corpo é uma consciência viva, separada da minha mente, assim, é tudo ligado, mas uma coisa é o pensamento, outra coisa é o corpo. Então, o corpo é formado por trilhões de células vivas, né? E as células têm consciência, e elas querem alguma coisa. Então, quando você promete alguma coisa para o corpo, você tem que cumprir, porque ele adoece. Então, hoje ele amanheceu assim, sabe? Daquele jeito, sabe? E aí eu fui pensar, gente, será que eu estou com depressão? Dormo bem, acordo com depressão, esse negócio não está certo, não. Sabe? Eu, assim, azeda, com raiva, depressiva, triste, falei, gente. Aí eu entrei, né? Aí eu coloquei e fui meditar. Aí meditei, fechei meus olhos e imaginei, né, a roda da vida, né? Relacionamento social, parte física, emocional, profissão e tal. Tudo ficou lindo, minha roda, e um buraco no lazer. Falei, entendi. Já sei. Então eu prometi para ele agora, nesse domingo agora, sábado à tarde, a gente vai fazer um curso, eu vou repetir o módulo com o meu professor de constelação, então a gente não tem como descansar agora, tá bom? Então a gente vai estudar, eu te prometo. Aí sábado à tarde a gente vai descansar, sábado, domingo a gente vai num lugar, e eu te prometo te dar um grande presente.
Sabe? Aí eu melhorei, saí boa, sabe? A promessa tá aí, eu tenho que cumprir. Eu não pensei assim, não tive, hoje trabalhamos muito, tive tempo de analisar qual vai ser o presente, mas vou dar um grande presente para o meu corpo. Né? Aí ele se movimenta de novo. Percebe? A gente precisa ter propósito para tudo. Nossas células querem um propósito, elas trabalham feito umas doidinhas, né? Porque eu trabalho assim de uma forma muito lenta, né? Numa velocidade impressionante na vida. Então eu agradeço. Quando eu vou passar creme nos pés, nas minhas pernas, eu falo muito obrigada, porque vocês caminham comigo, né? Vocês me carregam o dia inteiro para lá e para cá. E vocês se mantêm saudáveis. Como eu amo vocês, né? Eu não alcanço a boca no pé, mas eu dou beijinho. Sabe? Falo muito obrigada. Vocês são saudáveis, né? Vocês podiam ter dor no ajuda, mas não tem. Então, e por que eles não têm? Porque eu falo com eles também, né? São tantas coisas simples, tantas coisas boas que geram saúde, né? A hora que a gente olha no espelho, olha na parte do seu rosto, do seu corpo, que você mais acha bonito. Faça maquiagem rindo, a gente faz maquiagem... Faça maquiagem sorrindo para você, sabe? Olhe, nossa, meu cabelo ficou bom hoje. Não, eu vou lá na... Preciso ir lá e tal. Olhe aquilo que fica melhor para você. Não tenha preguiça de arrumar seu cabelo, né? De fazer maquiagem. Vou fazer maquiagem, não vou em casamento, vou em festa, vou em lugar nenhum. Faz é para você, criatura. A gente faz é pra gente, os outros que olham depois. Então faça as coisas boas que você gosta pra você, né? Não pelos outros. Então, vamos agora. Vocês querem aproveitar esse momentinho para definir um propósito e fazer uma meditação sobre o propósito? Querem?